Todo mundo sabe que o Naruto é um personagem extremamente poderoso. Afinal, ele é o protagonista da série, então a gente meio que já espera que ele vá se destacar. Mas a real é que muita gente só começa a levar esse poder a sério, mesmo depois que ele desbloqueia o modo sábio, lá no arco da invasão de Konoha pelo Pain. Antes disso, é comum ver as pessoas subestimando o nosso Narutinho. Acham que ele é só um moleque esforçado, sem talento, que só chegou onde chegou porque lutou contra as circunstâncias difíceis em que nasceu. E aí entra o contraste com o Sasuke. Enquanto o Sasuke aprende as coisas rapidinho, com uma facilidade absurda, o Naruto parece ainda mais comum ao lado dele. Só que se a gente para analisar com calma, dá pra ver que o Naruto, lá desde o clássico, já mostrava sinais de que era incrivelmente forte. O problema é que muita gente interpreta mal a mensagem do anime. Tem essa ideia de que Naruto é a história do esforço vencendo o talento. Isso até faz sentido para quem se apegou à luta entre o Rock Lee e o Gaara, que de fato marcou muitos fãs casuais. Só que no fim das contas, o Rock Lee perdeu. A mensagem do esforço é bonita, mas no universo de Naruto, ela não é tão simples assim. E mais, o Naruto não nasceu sem talento. Ele teve sim dificuldades no começo. Não conseguia fazer um clone decente, se atrapalhava com técnicas básicas. Mas talento ele tinha, e muito. O cara nasceu com uma quantidade de chakra surreal, uma das maiores já vistas em um ser humano, mesmo ainda sendo criança. Isso é absurdo. Cada pessoa nasce com habilidades diferentes, e essa era a do Naruto. Então, dizer que ele era fraco e ficou forte só porque treinou muito é um pouco enganoso. A história dele é, na verdade, sobre alguém que passou por situações péssimas e conseguiu manter a própria humanidade. E isso fica claro logo no primeiro episódio da série. Mesmo sendo visto como um fracasso na academia, ele aprendeu o jutsu dos multiclones das sombras em uma única noite. Um jutsu proibido, de nível altíssimo. E ainda derrotou um Chunin experiente, o Mizuki. Isso sem usar o chakra da Kyuubi. Nada de olhos vermelhos ou marcas pelo rosto. Ele fez tudo com o próprio chakra. E isso já mostra o quão absurdo ele era. Só esse feito de criar 1000 clones já é quebrado demais. Mesmo que cada clone não tenha o mesmo poder que ele, a vantagem numérica é insana. O próprio Kishimoto, criador da série, admitiu em entrevista que talvez tenha sido um erro dar esse jutsu tão cedo pro Naruto. Ficou difícil balancear a história depois. Por isso ele passou um tempo sem usar os clones em grande escala. Tipo, na luta contra o Haku, por exemplo, se ele tivesse usado 1000 clones, teria acabado com todos os espelhos tranquilamente. E ele só volta a usar esse nível de poder lá na luta contra o Gaara. Antes disso, usa dezenas de clones aqui e ali, contra o Orochimaru, contra o Neji, mas nunca repete aquele feito inicial. Dentro da história, a explicação é que ele só conseguiu fazer aquilo tudo por causa da emoção de proteger alguém importante, no caso o Iruka. E beleza, dá pra aceitar essa justificativa. Mas convenhamos, 1000 clones só com força de vontade é meio exagerado. Talvez fizesse mais sentido se ele tivesse acessado um pouquinho do chakra da Kyuubi ali, só o suficiente para justificar o feito. O ponto é, desde o primeiro episódio, o Naruto já estava num nível, no mínimo, equivalente ao de um Chunin. Talvez até acima. E muita gente nem lembra, mas naquele mesmo episódio, ele também derrota o F, sim, o terceiro Hokage, com aquele famoso Jutsu Sexy. Pode parecer piada, mas se você parar para pensar, o Naruto conseguiu distrair um dos ninjas mais poderosos da história usando um jutsu idiota. Isso já mostra criatividade, timing e a capacidade de surpreender até os mais experientes. Avançando um pouco no arco do País das Ondas, ele ajuda o Sasuke a salvar o Kakashi da prisão de água do Zabuza. E o Zabuza era um ninja lendário, nível Kage. E mesmo assim caiu num plano bolado por 2 genins. A inteligência do Naruto nas batalhas, que muita gente adora subestimar, já começa a aparecer aí. Na luta contra o Haku, quando o Sasuke está quase morrendo, o Naruto surta e acessa pela primeira vez o chakra da Kyuubi. E o efeito é imediato. Ele começa a quebrar os espelhos de gelo e obriga o Zabuza a levar aquilo a sério. O próprio Zabuza fica desconcertado com aquele chakra,
achando por um momento que era o Kakashi liberando algo novo. Mas logo percebe que era algo ainda mais aterrorizante. E mesmo com essa vantagem, o Naruto não finaliza o Haku por reconhecer que ele era aquele garoto gentil que ele tinha conhecido antes. Ou seja, mesmo quando estava com o poder nas mãos, ele não perdeu sua empatia. Nos exames Chunin, ele surpreende o Ibiki, o chefe da tropa de interrogatório, ao não responder nenhuma pergunta e ainda assim se recusar a desistir. Isso era exatamente o que o teste queria avaliar: coragem. E nisso, o Naruto deu aula. Na Floresta da Morte, ele enfrenta sozinho uma cobra gigantesca invocada pelo Orochimaru, segura o bicho no braço e ainda zoa o Sasuke no meio do caos. E sim, usando o chakra da Kyuubi de novo. O Orochimaru, que depois enfrentaria o terceiro Hokage, percebe o risco que o Naruto representa e sela o chakra da raposa para limitar o garoto. Mesmo assim, quando enfrentam 3 ninjas da chuva, é o Naruto quem segura a bronca. O Sasuke estava caído, a Sakura sem condições, e até o Kabuto pouco fez. Foi o Naruto quem carregou tudo nas costas. E lá na fase final dos exames, temos aquela luta marcante contra o Neji, um gênio do clã Hyuga. Mesmo com toda a pressão, o Naruto vence. E detalhe, sem usar 1000 clones. Provavelmente porque queria guardar chakra para uma possível luta contra o Sasuke depois. E na luta contra o Gaara, o cara já estava praticamente virando o Shukaku. E o Naruto mete uma voadora na cara dele, invoca 5000 clones, enfia uma kunai com selo explosivo no Gaara e ainda invoca o Gamabunta. Isso é nível absurdo para um Genin. No arco da Tsunade, ele aprende o Rasengan, uma técnica de nível A, e logo de cara usa contra o Kabuto. E mesmo o Kabuto estando ferido, era um inimigo comparado ao Kakashi. E o Naruto ainda acerta um Rasengan no peito dele, que praticamente encerra a luta. Por fim, na missão de resgatar o Sasuke, temos aquela luta lendária no Vale do Fim. E sim, o Naruto perde, mas olha contra quem ele estava lutando. Sasuke com o 2º estágio da marca da maldição. Os dois estavam claramente em um nível muito acima de Genins. A batalha foi tão intensa que parecia coisa de Jounin ou até Kage. Os dois foram se superando, evoluindo no meio da luta, acessando novos poderes, e mesmo assim foi por pouquíssimo que o Sasuke venceu. Na minha opinião, o Naruto já tinha nível Kage desde o começo da série. E foi isso que eu quis mostrar nesse vídeo. Se você curtiu essa análise, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos de Naruto. A gente se vê no próximo vídeo.